Já liberou? Ainda não coisou aqui não. Ainda não entrou não. Já tá? Já. O pessoal já está entrando? Ah, agora foi. Agora foi. Aí, glória a Deus. O pessoal está entrando. Bora, Jonatas. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Quero pedir perdão a todos vocês, né? Pelo nosso atraso aqui. Eu e Dani, nós fomos hoje de manhã visitar nossos pais, nossos parentes lá em Aracaju. Então, tivemos que correr lá, dar uma atenção, voltar para cá. E aí a BR, algumas coisas acabaram atrasando a gente, tá certo? Então, mais uma vez quero pedir perdão, mas de fato o horário é meio-dia, mas eu estou aqui me desculpando com todos vocês pelo nosso atraso. Hoje nós temos essa presença mais do que ilustre, Dani, e eu queria contar algumas coisas para vocês, tá certo? Queria falar para você algo, porque eu trouxe ela aqui hoje, né? Ela é a primeira vez que ela está participando de uma live do impacto da palavra nas emoções humanas. Então eu queria abrir para você algo que está acontecendo na nossa vida, na vida de alguns irmãos da igreja, e eu queria contar esse testemunho para você antes de falar com ela, abrir para ela aqui poder compartilhar com você algo. Então, alguns meses atrás, eu acho que mais ou menos 45 dias ou 2 meses, no máximo 60 dias, eu vi que Dani tinha começado um processo lá na igreja de criança, e ela é líder da igreja de criança aqui na nossa igreja, tem vários obreiros, e ela tinha começado um processo de jejum e oração junto com esses voluntários, né, que ela está responsável. E nesse processo eu também já estava estudando outras coisas, e jejum, oração é uma coisa que a gente aprende, né, desde novo, desde quando a gente chega na igreja a gente já aprende, já sabe que está aquilo lá na Bíblia, por aí vai. Mas eu me lembro de uma manhã que eu estava muito cansado no tempo da pandemia, muito estressado, muito enfadado. Eu estava de verdade assim, uma pilha, né? Emocionalmente, fisicamente, eu não estava bem. No que diz respeito a esse estafa que estava sendo muito puxado e requisitado da gente. E eu me lembro que ela se acordou, eu não me lembro mais, foi umas 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Foi 6 da manhã, ela se levantou, e eu me lembro que foi um dia que era um dia que eu poderia ter descansado mais ali pela manhã. Mas eu senti como se fosse um vácuo de unção. E eu vi ela indo no quarto, e eu simplesmente senti a direção só de ficar do lado. E ela orando. E ela começou a orar, interceder, e orar, e interceder. E como aquele ambiente espiritual fez bem para mim. Eu não estava jejuando naquele momento, mas houve uma atração, eu fui atraído para aquele lugar. E eu disse para ela, amanhã de novo vou me acordar junto com você. E eu me lembro que eu me acordei de novo, eu comecei a pegar uns livros, no segundo dia eu peguei uns livros, eu comecei a pegar uns livros ali na nossa biblioteca, e eu comecei a puxar um, outro, tal, não estava orando no meu devocional, como ela estava fazendo ainda. E Deus inspirou ela a criar uma métrica para ajudar a nossa igreja. Aí você vai dizer assim, pastor, isso é uma doutrina? Não, não é uma doutrina. Mas deixa eu me explicar algo para você. Era comum em que os mestres espirituais da época de Jesus, por exemplo, João Batista e os seus discípulos, Elias, Eliseu e a sua classe de profetas, era comum Samuel junto com os outros sacerdotes, era muito comum. Você vai ver, por exemplo, Paulo falando da escola de Tirano. Então é muito comum a gente do início da igreja, os pais espirituais, é uma matéria que se chama patrística, né? Que são os pais da igreja, estabelecer formas e jeitos e maneiras de facilitar os discípulos de ter o mesmo acesso que ele. Entende isso? Não é uma doutrina. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. John Wesley estabeleceu métricas com bastante excelência que os seus discípulos, os liderados de John Wesley, cresciam rapidamente espiritualmente, e aqueles métodos foi chamado de metódico, e depois foi metodista, e aí surgiu a igreja metodista por causa desses métodos. Não é doutrina.
Exemplo, se você olhar o Didaquê é um documento da igreja do segundo para o terceiro século. Já é os discípulos dos discípulos dos discípulos. Então, já demonstrava, através daquele documento, que os pais espirituais, eles ajudavam os bebês na fé, aqueles que estavam querendo crescer no chamado, crescer espiritualmente, com orientações, jejue assim, ore tanto. Você vai ver o discípulo de Jesus chegando para Jesus e dizendo assim: Jesus, como nós devemos orar? O que ele está dizendo? Desenhe a oração para eu poder seguir ela. Então Jesus, ele vai e ensina o Pai Nosso. Obviamente que depois a gente entende que aquilo dali é uma métrica, mas começa com adoração e termina com uma concepção de que eu tenho que pedir perdão para viver no amor, para parecer mais com Deus. Então, querido, deixa eu falar algo para você. O que nós vamos tratar aqui hoje sobre as disciplinas espirituais é algo fantástico, que como líderes espirituais nós temos que fazer isso. Mas mais do que isso agora, com a live trata do impacto da palavra nas nossas emoções, qual é o efeito? Qual é o efeito dessas disciplinas espirituais na nossa emoção? Será que não existe muitos cristãos que estão vivendo uma carnalidade, uma carnalização, uma vida natural, porque não tem de fato essas práticas espirituais? Segunda pergunta: será que muitos desses irmãos que frequentam a igreja e têm problemas emocionais, problemas de viver no amor, de equilíbrio ou coisas desse tipo, não precisaria entrar nessas práticas espirituais? Pastor, quais são as práticas espirituais? São algumas: jejuar, estar sozinho com Deus, devocional, com meditação, leitura da palavra, adoração, ok? E o jejum. Então, essas práticas, foram essas práticas que levantaram grandes homens de Deus. Eu quero finalizar aqui, para passar a parte para a Dani, para ela poder nos ajudar nisso. Então, ela desenvolveu um método que nós estamos chamando aqui na nossa igreja de 21 por 7. Pastor, isso é doutrina? Repito, não é. Cada um tem seu jeito, sua forma, mas está nos ajudando muito. Nós passamos 21 dias jejuando de forma intermitente, 12 horas por dia. Nós temos um grupo de quase 60 pessoas. Esse é meu grupo, ela tem mais 2 grupos lá. Acho que se somar tudo dá mais de 120 pessoas que estão jejuando junto com a gente. Essas pessoas que estão jejuando junto com a gente se encontra todas as manhãs, de 5 a 6 ou de 6 a 7, no grupo do WhatsApp. Nós compartilhamos aquilo que Deus está falando conosco. Nós estamos nos abstendo de coisas para que naquele momento a gente possa se lembrar de Deus. Então a gente também está fazendo bem a nossa saúde. Nós fizemos um estudo rigoroso acerca dos benefícios do jejum. Mas o principal nesse momento agora é o quê? É que a gente possa entender qual é o impacto disso no crescimento. Eu particularmente, nós estamos agora meditando com o meu grupo, né? O nosso grupo lá, minha mentoria, vamos botar assim, nosso grupo lá, nós estamos meditando em cima do Amor Caminho para a Vitória. Rapaz, eu já li esse livro, Amor Caminho para a Vitória. Eu tive que ler esse livro na escola de ministro também. Sabe, eu fiz a matéria Fruto do Espírito umas 4 vezes. 2 vezes no Rema, porque eu fiz 2 vezes, e depois várias vezes eu escutei essa matéria. Mas como? De forma jejuada, eu lendo esse livro Amor Caminho para a Vitória, tem me confrontado. Eu tenho dito, meu Deus, como é que eu faço para viver nesse nível? Nós tivemos aqui a presença do pastor Délio no final de semana. Eu peguei o pastor Délio numa tarde, eu disse: pastor, como é que o senhor consegue isso? Como é que o senhor consegue aquilo? E esse despertamento só está vindo por causa do quê? De fato mesmo, por causa do jejum e oração. Eu queria ler para você algo que está aqui, e eu queria ler para você assim, está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, e por aí ele vai. Ele não diz assim, isso aqui é Jesus, se jejuardes. Não, ele não está dizendo o jejum já passou. Não, o único momento que ele diz não precisa jejuar foi o momento que ele disse: eis que o noivo está no meio de vocês. Então Jesus estava de forma manifesta, ou Jesus está dentro de nós.
Então era fácil ter uma consciência de Jesus. Veja, eu estou mudando aqui do meu lado. Eu tenho facilidade de ter consciência que ela está aqui comigo. Eu estou topando nela, eu posso abraçar, eu posso ouvir ela. Então a minha consciência de que Dani está aqui é muito mais fácil. Então ele diz, olha, não precisa jejuar por enquanto que o noivo estiver com vocês aqui. Porém, quando ele partir, vocês precisam. Por quê? Porque o jejum desperta a consciência espiritual, a consciência sobrenatural, o homem interior, o espírito, ele é despertado. Então nós sabemos que Jesus está em nós, mas nós estamos despertando essa consciência, estamos tocando nele. Faça uma pergunta: qual foi a última vez que você falou com Jesus? E o que foi que ele falou para você? Você tem ouvido de Jesus? Não é só falar com ele, é também ouvir ele. Você tem recebido? E o impacto disso? Então Jesus, ele diz, quando jejuardes, faça isso. Então para eles era comum e deveria continuar jejuando. Então ele não está perguntando para mim, para você, se nós devemos jejuar ou não. É quando você jejuar. É o que eu faço. Qual foi a última vez que você jejuou? Você jejuou da forma correta? E qual foi a perspectiva disso? Eu gosto muito do que o Luciano Subirá fala. Ele diz assim: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Obviamente eu tenho algumas restrições em relação a isso, mas o mais importante dessa frase é: existem consequências do jejum, existem resultados do jejum que são extraordinários. Então eu estou cuidando aqui, eu queria que ela ficasse livre para poder falar sobre o que Deus tem feito com o grupo, o que você tem percebido, que as pessoas têm testemunhado, o que nós temos percebido no crescimento das pessoas, na sua vida, e como isso é importante. E de fato, tem como nós crescermos em Deus, nas nossas emoções, se nós não tivermos essas disciplinas. Olá, queridos, queridas, a graça e a paz, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, quando o pastor falou aqui, né, e muito bem colocado a respeito das disciplinas espirituais, ele falou como ele se deparou com aquilo mediante a minha atitude em casa, orando, e isso foi algo tão forte na minha vida, porque foi uma conversa que eu tive com o Senhor, e foi a partir daí que tudo iniciou. Eu disse: Pai, eu ouço essa palavra, eu sou cristã há muitos anos, eu sei a respeito de princípios bíblicos, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor liberta, eu sei que o Senhor salva, eu sei que o Senhor é o Senhor de nossas emoções, que nós somos mais do que vencedores. E comecei a conversar com o Senhor a respeito disso. E eu fui sincera, eu disse: mas Pai, há algo maior, há uma plenitude que eu ainda não toquei. O que é que está faltando? E aí naquele momento o Senhor disse para mim: filha, você precisa mergulhar. Porque apesar de saber sobre amor, não adianta nada a gente saber tanto, saber cada versículo, saber onde se encaixa, onde se encontra, saber ministrar para outras pessoas, se nós não estamos vivenciando a prática desse amor. Então eu disse: Pai, eu sei que o Senhor cura e eu quero ver pessoas curadas, o que está faltando? E em meio a essas questões o Senhor diz: filha, o que está faltando é você entender as minhas águas profundas. Eu disse: como é isso? E o Senhor disse: vá lá no Google, começa a pesquisar sobre tsunami. E eu me lembro que eu comecei a pesquisar, e uma das coisas que aconteceram foi um acidente horroroso que aconteceu em 2015. E eu comecei a ler sobre aquela onda gigante que mataram milhares de pessoas, centenas de pessoas. Mas teve uma reportagem que me chamou a atenção de um casal, eram brasileiros, e estavam passando a lua de mel nesse mesmo local onde teve o tsunami. E aí eles estavam numa programação de lua de mel, e essa programação era um mergulho. E nesse dia eles decidiram conhecer, né, o local, e então fizeram lá um mergulho. Eles disseram que foram tão profundo, tão profundo, tão profundo,
que eles começaram a ver os peixes, começaram a ver os animais, os seres vivos daquele local, e eles passaram cerca de 1 hora lá embaixo. Foi justamente o tempo que aconteceu a tsunami na parte superficial. E quando eu comecei a ouvir a reportagem deles, não teve como não trazer para o espiritual. Eles disseram que lá embaixo eles não conseguiram sentir nada, apenas como se fossem umas ondas que chacoalharam um contra o outro, como se fosse um redemoinho pequeno, mas foi muito rápido. Eles até riram, se bateram um pouco no outro, mas quando eles subiram, que terminaram o mergulho, a cidade estava devastada, pessoas mortas, pessoas gritando, mas eles lá no profundo, enquanto tudo aqui em cima estava acontecendo, porque eles estavam no profundo, eles estavam protegidos, olhando a beleza do oceano, e quando saíram de lá, saíram ilesos. E o Senhor disse para mim, para você estar ilesa nas suas emoções, para você não ser abalada mediante as coisas que lhe acontecem, você precisa sair do raso, você precisa mergulhar no meu profundo, porque lá você vai encontrar proteção divina, lá você vai encontrar o consolo que você precisa, lá você vai entender, vai me ouvir. Eles nem ouviram, queridos, o que aconteceram lá em cima. E aí, a partir daquele dia, eu disse ao Senhor, como eu faço isso? E como o pastor bem falou, a palavra foi disciplinas espirituais. E em meio àquilo tudo, o Senhor nos deu uma visão a respeito desse tempo. E eu quero lhe dizer, primeiramente no meu particular, queridos, eu já fiz jejum outras vezes, eu já li o livro O Amor Caminho para a Vitória outras vezes, mas o meu coração, a minha mente não estava voltado como dessa vez. Eu não encarei o jejum como um sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa, o jejum não vai mudar Deus, Ele não vai te amar mais ou vai te amar menos por isso, mas o jejum vai mudar você. O jejum vai lhe dar uma sensibilidade para você aprender a ouvir o Senhor. O jejum vai lhe dar uma sensibilidade para, em meio à condução do Senhor, você se direcionar. E porque você se direcionou, você se posicionou, aí sim as coisas ao seu redor mudam. Então, primeiro, mergulhar em Deus. Para nós mergulharmos, precisamos o quê? Orar, louvar, adorar. Segundo, meditar na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor faz toda a diferença. O inimigo, ele é inimigo das nossas almas, amado. E sabe o que é que ele tenta fazer? Ele tenta fazer você não querer ler, ele tenta fazer você não querer ouvir uma boa música, ele tenta querer fazer você não ouvir uma boa ministração, e tudo isso vai lhe distanciando do posicionamento que Deus quer que você esteja. Existe um posicionamento em Deus que eu não havia descoberto ainda, que eu estou mergulhando ainda no profundo, mas que nesses 45 dias, na verdade tem menos, né? Nós começamos em 1º de agosto, a primeira leva começou em 1º de agosto, e o grupo da Igreja de Criança que eu lidero, juntamente com o grupo da livraria que nós começamos, tem em torno de 40 e alguns dias. Se nós colocarmos cada um para falar o que Deus mudou nele, deixa eu te lembrar, a oração, a meditação e o jejum vai te mudar. Você não vai entrar nisso para mudar o outro, para mudar o seu marido, para mudar a sua esposa, para mudar o seu filho, para mudar o seu chefe. Não, você vai entrar para se mudar. E quando você se muda, o ambiente onde você está muda. Sua casa muda, seus parentes mudam, seu chefe muda, sua igreja muda, as pessoas ao seu redor mudam. Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. E ali Deus começa a trabalhar na sua vida. E você vai ser esticado. A grande
maioria, eu vou lhe dizer, todo mundo que começou disse a frase célebre: eu não me converti. Meu Deus, eu não sei o que é o amor. Porque muitas vezes nós temos a teoria, mas quando nós entendemos com o Espírito, trazemos para a prática, em meio à disciplina no horário de se acordar, disciplina no que vai comer, disciplina no que vai orar, disciplina no que vai ler, não tem como você que está em depressão, de repente, sair dessa depressão, como você que está, de repente, num casamento destruído, sair dessa condição, como você, de repente, é uma mãe que é filho, que é mãe de um filho ou de uma filha que ainda não tem um Senhor, e você está encontrando dificuldades, seja na droga, seja na prostituição, não tem como você não ver a diferença em meio a isso. São pessoas que colocaram diante do Senhor familiares para serem salvos e já foram. 21 dias. Pessoas que oravam há anos, há 4 anos, para um irmão se converter. Em 21 dias, Deus fez coisas tremendas na vida dela, na vida do irmão, está fazendo na vida dos pais. Primeiro mudou o mundo dela, o eu dela, o coração dela, e por causa das atitudes, sendo diferente a maneira de falar, a maneira de portar, a maneira de chegar, a maneira de pensar. Querido, em meio a esse tempo você vai ser mudado e você vai ser moldado, você vai ser poldado. Quem diz que poda não dói? Dói muito, mas Deus vai lhe reconstruir. Então a prática de disciplinas espirituais vai te levar a um patamar de vitória, de plenitude. Você não será mais o mesmo e não será mais a mesma. E eu lhe estimulo, estou finalizando e entregando a palavra, mas eu lhe estimulo. Sabe aquilo que você tanto tem pedido ao Senhor que ainda não chegou? Porque você se colocou à disposição para chegar. Em seu coração primeiramente vai acontecer. Então, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um avivamento. E foi o que o Senhor falou. Filha, para vir um avivamento, poder, cura, libertação, salvação, eu souzo, precisa haver um avivamento dentro de cada um. E não tem como isso acontecer se vocês não estiverem mergulhados em mim. E não tem como mergulhar no Senhor se nós não adotarmos disciplinas espirituais na nossa vida. Então, o avivamento em todas as áreas virá. Não é da vida do pastor, não é da igreja que você frequenta, é na sua vida. Você vai começar um avivamento em você, vai se tornar uma esposa melhor, vai se tornar um esposo melhor, vai se tornar uma filha melhor, vai se tornar um filho melhor, vai se tornar um funcionário melhor, vai se tornar um voluntário melhor. Sua mente vai ser desbloqueada. Não tem demônio, não tem tristeza, não tem emoção alguma que não venha do Senhor. Que quando você coloca-se diante de Deus e se disciplina nele, você não seja verdadeiramente alcançado e curado. Eu tenho pessoas que dizem: eu agora durmo sem remédio. Por quê? Porque eu adotei uma prática de disciplina espiritual como o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta, porque na verdade todos vocês sabem que a live dura 1 hora só, o Instagram ele corta, então a gente tem que aproveitar, é bem acelerado mesmo. Eu já vou deixar uma pergunta para ela, vou para cá e volto para cá. A pergunta é: como a live trata do impacto da palavra nas emoções humanas, fiz o jejum e comecei a me sentir mal. Fiz o jejum e comecei a me sentir irritado. Fiz o jejum e naquele primeiro momento, na verdade, eu fiquei mais estressado. Pastor, eu fiz um jejum, comecei a jejuar. Na verdade, eu fiquei parecia até que estava mais na carne. Essa pergunta. O que ela está falando aqui? A Bíblia diz, querido, que os apóstolos chegaram para Gaio e disse assim: Gaio, seja a sua vida próspera, porque sua alma já é próspera. O que ela está dizendo? O avivamento começa na pessoa primeiro. Então, veja, como é que eu vou ganhar minha casa se eu não estou ganho ainda? Meu coração, na verdade, não está tomado pelo Senhor.
Então, a gente sabe que nós somos um rio. O que é que o rio faz? Ele se enche e transborda. Como é que eu vou me encher? Disciplina espiritual. Então, bem rapidinho, disciplina espiritual. Jejum, que nós estamos falando aqui hoje. Tem solitude, ficar só com Deus. Sabe, pastor, quando eu estou na igreja, e quando você está só, você sabe encher o ambiente da presença de Deus? Isso faz com que você possa ter uma conexão com o Senhor. Entender que o Senhor, Ele está pronto para se conectar com você de forma tangível. Ok? Então, imagine que, olha que coisa interessante. Tinha os dois serafins, os dois querubins em cima da Arca da Aliança. Eles estavam posicionados com o outro. O que tinha no meio? Um vazio. Aquele vazio se manifestava a Shekinah. Você tem que entender que existe um vazio. Entenda o vazio que eu quero falar. Existe um lugar na sua vida que é Deus que tem que ser colocado. Então, quando você tira tudo que não deveria estar lá, e você coloca Deus, isso se chama solitude. Por exemplo, quando Deus pediu Isaac, Ele queria Abraão. Ele queria o coração de Abraão só para ele. Ele não queria que no lugar que era para ser Deus tivesse Isaac. Então, às vezes a gente coloca empresa, coisas, a gente coloca marido, coloca tudo em primeiro lugar, mas não coloca Deus. Isso é solitude. É colocar Deus no centro. Ser você e Ele somente. Ok? Meditação. A meditação vai fazer com que você... O nome disso aqui no secular se chama mindfulness. Ou seja, é o momento... Isso aqui acaba, só para você entender, com síndrome do pânico e depressão. Por quê? Porque isso daqui faz com que você possa estar no presente e na eternidade. Ou seja, você está sentindo nesse momento que tudo para. É esse momento que vale... E você agora se conecta na eternidade. Então não tem como o seu cérebro trabalhar para trás e para frente. Ele trabalha no presente com Deus. Então meditar, você parar, desacelera você. Crise de ansiedade acaba porque você se desacelera. Por isso que é uma disciplina. Pastor, não consigo parar. Consegue, chama o Espírito Santo que ele vai lhe ajudar. Aqui você vai ter leitura da palavra, estuda a palavra, abrir sua Bíblia, irmão. Você precisa parar para fazer isso e deixar Deus falar com você. Aos pregadores vai aqui algo muito importante. Muitas vezes nós estamos viciados em só ler a Bíblia para pregar para os outros. Não. Nós temos que ler a Bíblia para nos alimentar, nos encher dia após dia. Oração, você vai estar ali se conectando com o Senhor, falando com Deus, tendo consciência da presença dEle. Como é que você começa? Muitas vezes, Pai nosso que estás no céu. O que quer dizer? Pai, eu te amo. Tu és lindo, tu és maravilhoso, e eu sei que o Senhor me ama, eu tenho a consciência que o Senhor me ama. Então essa consciência da presença de Deus faz com que você possa ter uma conexão, até inclusive, filha, de paternidade. Pastor, eu não tive um pai presente, mas você em oração recebe um pai ali. Ele vai começar até a tratar transtornos, traumas dentro de você, porque você vai entender uma paternidade que até você não teve. Amém? Relacionamento também, você vai ter intimidade. Se você tem uma intimidade com Deus, o que a Bíblia diz? Você também vai ter uma intimidade com a sua esposa, com o seu esposo. Porque ele não tem como você melhorar do dia para a noite, eu entendo isso. Ninguém está dizendo que vai ter um liga e desliga, não. Mas deixa eu dizer uma coisa, o que é que Paulo fala? Ele diz, olha, trata a sua esposa como Cristo trata a igreja. Então, como é que isso acontece? No momento que eu estou me relacionando com Deus, Ele me ensina a me relacionar com os inimigos, Ele me ensina a me relacionar com as pessoas. Então, isso faz com que você tenha o que? Sabedoria, inteligência emocional, para você poder ter relacionamento. Isso é com o tempo, você vai adquirindo com Deus e Ele vai me ensinando. Quer ver na Bíblia isso? Veja, se eu lhe perdoei, por que você não perdoa as pessoas? Então, Ele sempre trata você, para depois você tratar as pessoas. Isso você vai ter em meio à oração. A oração também está envolvida nisso. Eu destaquei a adoração por quê? Porque trata exatamente disso que ela falou. A adoração é a parte mais íntima da oração. É a parte mais comprometida do relacionamento. Tá certo? E para a submissão é mais uma prática espiritual. Quando você está sob uma missão, você entende para quê e por quê. Você agora não tem uma vida de qualquer jeito. Então tudo que você faz, você agenda as coisas, lê. Tudo que você faz, já tratei disso em outras lives, você faz porque você tem um propósito. Então ser submisso. Por que eu vou
vou assistir esse vídeo agora, vai me fazer bem? Não. Vai me levar para o meu propósito? Então eu deixo de lado, eu vou agora aplicar o meu tempo para aquilo que vai fazer eu crescer. Então isso é uma disciplina que vai fazer você ter o quê? Produtividade. Isso mexe com as emoções? Sim, porque você deixa de ser procrastinador, você deixa de ser uma pessoa que está desmotivada. Submissão vai atingir uma coisa chamada desmotivação, porque toda vez que você submete, você se torna produtivo, você não vai ser desmotivado. Ok? E por fim, vida de simplicidade. É uma disciplina. Porque quando você tem uma vida de simplicidade, querido, você para de querer atacar tudo e fazer de tudo que é jeito. Não, você vai ter alegria nas pequenas coisas. Você vai ter alegria de estar com sua esposa, com sua filha, com seu filho, com seu cachorro, com seu papagaio, com seu peixe, no seu dia a dia. Você vai ter alegria em todas as coisas. Você vai ter gratidão também. E gratidão, você já sabe disso, porque nós ensinamos. Gratidão, ele é algo terapêutico. Nós já falamos sobre isso. Então, quando você tem uma vida de simplicidade, você reconhece Deus em todas as coisas. Ok? Então, eu deixei uma pergunta aqui no ar para Dani. Eu queria que você respondesse, pessoal. Faço o jejum e parece que eu me sinto mal. Faço o jejum e parece que eu fico mais irritado. Faço o jejum e fico a flor da pele. O que é isso? O jejum, ele vai lhe confrontar. Na verdade, você está expelindo verdadeiramente o que está dentro de você. Então, é uma desintoxicação em todas as esferas do ser humano, corpo, alma e espírito. Quando você faz um jejum, você vai retirar algum alimento. Então, exemplo, nesse que estamos fazendo, juntamente com esse grupo que o pastor falou, nós estamos jejuando 12 horas intermitente. A pessoa escolhe de 0 ao meio-dia, de meio-dia à meia-noite. Nessas 12 horas, ela precisa tomar 2 litros de água, porque ela precisa se hidratar, tá certo? E isso faz bem, tem que ser assim, para não pegar uma bênção e transformar numa maldição. Lembre que o nosso Deus, ele é expert em transformar maldição em bênção. Nós aqui muitas vezes aí misturamos as coisas e transformamos as bênçãos em maldição. Então, o jejum não é para te adoecer, mas se você fizer corretamente, tudo vai dar certo. É lógico que vai haver um desconforto inicial, porque você está rompendo um ciclo que não estava bem na sua vida, seja na sua área física, uma alimentação, por exemplo. Quando você faz um jejum desse, é normal você ter dor de cabeça, porque o seu corpo está sentindo falta daquela substância que você ingeria e que em algum momento lhe proporcionava prazer. Exemplo, o açúcar. Nós estamos jejuando o açúcar. Foi retirado todo o açúcar e qualquer derivado do açúcar. É lógico que o corpo vai sentir. É lógico que a cabeça vai tentar lançar, o cérebro vai tentar lançar uma informação. Por quê? Porque está sentindo falta daquilo que tanto tinha todos os dias. No entanto, quando você resistir, e a Bíblia diz o quê? Resista ao diabo e ele fugirá. Você vai resistir àquele vício que você tinha, vício de tratar mal as pessoas, falando aí na questão da irritabilidade, né? Vício de se alimentar mal. Então você vai tratar aí a questão do seu nervosismo, da dor, porque veja, quando uma pessoa retira um alimento que ela tem todos os dias, ela vai ficar irritada? Vai, o corpo vai pedir aquilo? Vai. Então você vai começar a se ver, ei, eu estava assim. Você vai começar a sentir dor, porque o seu corpo vai pedir aquilo. Então você vai estar sendo desintoxicada. Mas sabe o que é mais gostoso? É que nesses momentos você tanto começa a orar mais, como começa a se hidratar. E é incrível como o Senhor vem e começa a lhe dar uma sensação mesmo de saciedade. Seu corpo vai estar sendo todos os dias ali. Você vai estar tendo o domínio próprio em dizer, eu domino o meu corpo. Eu sou um espírito e domino isso. Eu sou um espírito e domino essa irritabilidade da minha alma. Então, em meio ao período de jejum, vai ser exposto tudo aquilo que você nem sabia que tinha dentro de você. E nesse momento, é momento não de você sair metralhando todo mundo, mas de você começar a se visualizar em Deus e dizer, Pai,
eu preciso melhorar nessa área, eu preciso melhorar nessa área e eu preciso melhorar nessa área. E quando você segue aquele princípio, quando você resiste, dor de cabeça, eu lhe dou uma ordem, saia, porque meu corpo está sendo limpo. Querido, você vê na esfera natural, você vê na esfera emocional, você vê na esfera espiritual, como aquilo lhe conduz a águas tranquilas. Aquela pessoa que outrora era irritada, impaciente, não tinha longanimidade, não era benigna, sempre suspeitava mal das pessoas, você começa a dominar esses pensamentos na sua mente. E quando vem na hora, você intercepta, você diz, não é meu, é uma ideia que está sendo lançada que não é a minha. Quando vem a vontade de comer aquele determinado alimento, você vê o benefício que você está tendo em meio àquele tempo de jejum. Para o seu corpo, suas células estão sendo ativadas, suas células estão sendo renovadas, você está sendo modificado, você começa a produzir mais, se tornar mais produtivo em todas as esferas da sua vida. Deixa eu falar algo para vocês. Eu acho que daqui a pouco eu tenho que conversar com você, porque o pessoal está pedindo aí 21% online. Então, a gente ainda tem que pensar de como a gente poderia fazer 21% uma live, pelo menos de um mês, para condicionar as pessoas, e a gente fazer um 21% com todo mundo. A gente não teve essa intenção não, mas o povo está pedindo, vamos ver o que a gente faz para poder fazer algo para ajudar esse povo todo. Eu digo a você, não tem como sua vida ser mais abençoada. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem, tá? Os dois médicos que ganharam agora o último prêmio Nobel, que estuda a Sardenha, qualidade de vida dos longevos, de mais de 100 anos de idade, eles têm 45 estudos engatilhados, além do que eles ganharam agora o prêmio Nobel, só sobre o jejum. Tudo que é de bom nisso. Você pode ir lá na Netflix, a indústria do remédio, a indústria da farmácia, alguma desse tipo, vai ter lá jejum. Tem um outro, a Venha com o Zac Adams, um negócio desse assim, que também está lá na Netflix. Vai ter um momento lá que vai falar sobre a Sardenha. Então, querido, a Netflix está lançando um monte agora por causa desses estudos do jejum, de bênçãos em relação a isso. O Vale do Silício, eles colocaram lá, eles estão todos agora jejuando por causa da capacidade mental que abre, como desintoxica, oxigena mais, faz com que a pessoa acabe ganhando. Obviamente ele explica lá que no início vai ter um pouco de dor de cabeça, um pouco disso, daquilo, mas é extraordinário. Por exemplo, pessoas têm sido curadas de câncer, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, por conta do jejum. Aristóteles, ele pegava os seus discípulos e dizia que eles teriam que jejuar. Arquimedes também fazia isso. Se você estudar a história de Arquimedes, a quantidade de coisas que ele criou, fantástico. Agora, deixa eu falar algo para vocês que veio na minha mente aqui. Eu sei que o tempo já está quase lá, mas eu queria falar com vocês, passar rápido. Veja, quando a gente jejua, Jesus ele teve um momento com os discípulos que ele diz assim: essa casta de demônios não sairá senão por jejum e oração. O que é que a gente entende? Você tem que começar o capítulo inteiro para você entender. Jesus ele diz: eu dou autoridade sobre todos os demônios. Todos são todos. Porque alguns entendem que era um tipo de casta que tinha um nível de autoridade, outro era outro tipo de autoridade. Não, não. O que Jesus estava dizendo ali era algo que aconteceu. Ele libera aquela palavra rema, aquela profecia ali para os discípulos. E o que é que os discípulos fazem? Eles têm uma atitude de não receber. Filipenses capítulo 4, versículo 9 diz: tudo aquilo que você viu, ouviu, entendeu, recebeu, isso praticaram. Ou seja, eles ouviram, eles entenderam, eles viram Jesus falando, porém eles não receberam espiritualmente, eles não agarraram o Espírito, e aquilo não trouxe repercussão, proveito, fruto na sua vida no dia a dia, ok? Então, o que é que ocorre? A Bíblia diz em Judas que quando nós oramos no Espírito, nós conseguimos viver em fé e em amor. Ele diz: ore no Espírito e você vai conseguir andar em amor. Ou seja, me parece, só para voltar à ideia, de que quando os discípulos receberam aquela palavra, o que foi que eles fizeram? Começaram a debater quem era o maior no céu. Não, o maior sou eu, o maior é você, quem é o maior? E começaram a discutir outras coisas que não tinham nada a ver. Quantas vezes estamos numa igreja, lendo um livro, lendo a palavra, escutamos aquela palavra ali, e aquilo é desprezado, aquilo
trigo é jogado fora. A Bíblia diz que existe 4 solos. Um até que coloca a semente fora no canteiro. A Bíblia diz que nosso solo é aquele que agarra, que pega aquela semente. Me parece que a Bíblia está deixando muito claro que para a gente agarrar uma palavra que às vezes a gente entendeu, ouviu, mas não conseguiu viver ela, precisamos de oração e jejum. Porque Jesus estava dizendo, aquilo que eu dei antes, aquela autoridade que eu dei antes, vocês não entenderam, vocês não receberam, vocês não compreenderam, ficaram conversando outras coisas, não deveriam ter feito isso. Vocês deveriam ter pego aquela palavra, colocado no jejum e na oração, e aí vocês teriam autoridade. Porque muitas vezes, querido, nós temos autoridade, mas nós não conseguimos exercer aquela autoridade. Então, para exercer uma vida, muitas vezes nós vamos precisar de jejum e oração. No que diz respeito a isso, por exemplo, eu falei do livro Amor Caminho para a Vitória, parece que eu estou lendo um outro livro que eu nunca li. Versículos, palavra, jejuado e orado. E a repercussão disso na nossa vida. Eita glória! Ele falou agora a respeito de jejum e oração. E é impressionante que nessa passagem também a gente não pode deixar de visualizar dessa maneira. O jejum e a oração, ele vai lhe tornar mais sensível às atmosferas espirituais. Você vai entrar em lugares, queridos, e você vai ter a noção de onde você vai estar entrando. Vão existir pessoas, e Kenneth Hagin fala sobre isso no livro O Amor Caminho para a Vitória, e eu creio que Jesus estava falando exatamente disso, de pessoas, não sei se já aconteceu com você, pessoas que estão com a falta de saúde, pessoas que não estão curadas, que já foram e enfrentaram filas de oração diversas vezes para que aquela doença possa sair do corpo. E todas as vezes a pessoa voltava e voltava do mesmo jeito, sem estar curada. Então eu creio, filho, que quando Jesus também estava falando em relação a ter demônios, castas, que só saem em meio ao jejum e à oração, é justamente por isso. Quando você estiver perto de algo, perto de alguém, falando do amor do Senhor, essa pessoa está conversando com você, quando essa pessoa estiver tratando algo e disser assim, ore por mim, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. E agora pegando e falando particularmente para nós mesmos, talvez você seja essa pessoa, que você já tenha pedido ou estado em filas de oração para receber cura em determinada área da sua vida. E muitas vezes é em meio ao jejum que o Senhor ministra e revela, não bote as mãos para ela ser curada, porque ela não será curada. Primeiro, ela vai precisar liberar perdão, porque existe uma mágoa e um ressentimento no coração dela. E sabe, queridos, a gente tem visto que pessoas têm sido tratadas pelo Senhor e tem feito exatamente isso e a cura tem se manifestado. Então o jejum e a oração, eu vou lhe dizer que não são algumas, ele precisa fazer parte da vida do cristão. Deixa eu falar uma coisa para você, coisa interessante. Agora, sábado, né? Nós pegamos um grupo de irmãos que fazia parte da liderança do jejum, né? E nós subimos a serra e descemos a serra de jejum. Sim. Pessoas que diziam que não tinha capacidade, que não tinha como subir, só iram que não está jejuando ainda, mas vai conseguir jejuar. Ficou meio travado, mas vai dar tudo certo. Está no caminho. Estavam receosos, Sim, mas vai chegar lá, a galera vai chegar lá. Está todo mundo aqui se desintoxicando. Amém. Querido, o evangelho é 360 graus. Tudo que for bom para o seu espiritual e corpo é evangelho. Amém? Ah, pastor, o que for bom para o corpo não é bom para o espírito, não é evangelho. Tem que haver uma comunhão, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que tem que ser os três. Então o jejum faz bem para os três. E outra, os discípulos, eles tinham uma prática de jejuarem 2 vezes por semana. Era um hábito, assim como você se alimenta de manhã, meio-dia e de noite, é um hábito. Então o jejum, às vezes as pessoas perguntam assim, quando é que vai acabar? Sabe? Eu, na minha vida particular, eu nunca vou acabar. Porque precisa realmente ser um hábito. É uma maneira que eu encontrei em Deus de mergulhar no profundo dele. É como eu falei, o Senhor não vai te amar mais ou menos por conta do jejum. Mas o jejum vai fazer com que você alcance atmosferas, inclusive espirituais, inclusive
sem jejum você não tinha. Eu tenho passado por isso. Queridos, tem sido manhãs de experiência, uma é diferente da outra. Tem manhãs que o Senhor trata você e vai lhe podando com uma espada mesmo afiada. Corte isso, melhore isso, vai lá, vai lhe confrontar. Tem manhãs que você chora, dizendo: Pai, que presença, que amor, eu não quero sair daqui. Tem manhãs que você está ali e o Senhor começa a falar com você: você vai precisar fazer isso, fazer aquilo, melhorar isso, melhorar aquilo. Tem manhãs que você vai começar a interceder com gemidos inexprimíveis. E em meio a essa atmosfera, as coisas ao seu redor vão modificando. Você vai modificando, você vai tendo verdadeiramente o sentido do que é o amor ágape de Deus. Que não é um amor humano, não é um amor limitado, não é um amor que trata bem quem lhe trata bem, não é um amor que perdoa só quem você perdoa, não é um amor que fala com a pessoa com quem fala com ela. Eu não tinha dimensão do amor ágape de Deus. Eu não tinha. E eu só estou iniciando. Meu Deus, imagine quando essa atmosfera estiver aberta, sensível em todos os nortes, em todos os lados. Meu Deus, é algo tremendo demais. Eu não sei quanto tempo ainda falta, mas eu só queria prometi com ela aqui mostrar alguns resultados, né? Eu não sei, Igor, como é que eu faço aqui? Melhor ver, né? Não, só queria mostrar o grupo. Dá para ver aqui? Aqui? Ok. Então aqui é o nosso grupo, ó. Se vocês puderem ver a quantidade de testemunhos aqui. Isso é o nosso grupo interno. Eu acho que se a gente for fazer isso de forma geral, só vai dar para fazer pelo Telegram, né? Algo parecido. Talvez com a capacidade do Telegram a gente consiga fazer, como o pessoal está pedindo. Mas nós tivemos uma direção de que nós estamos indo agora para a nossa nova igreja, nosso novo templo. Mas nós só conseguiremos chegar lá. A igreja não é um lugar de vaidade, não é um lugar de ostentação, de dizer assim: ah, que templo grande. Não, muito pelo contrário. Quantos castelos vazios existem hoje? Quantos castelos que estão cheios de aranha, de langanha e por aí vai, né, de teias de aranha, né? Que não tem ninguém lá dentro, que estão apenas deteriorando ali com o passar do tempo. Não é o tijolo, não. Tudo isso é uma caixa para nós podermos ver o que tem dentro, sabe? Eu quando comprei meu iPad, né? Ganhei de presente o iPad. Rapaz, a caixa do iPad é muito bonita. A caixa do iPhone é muito bonito quando chega ali. Mas eu não estou com expectativa só na caixa. Eu digo: ah, que caixa legal. Meu Deus, eles cuidam até disso. Mas eu estou com expectativa com o que está lá dentro. A igreja, o templo, é esse lugar, um lugar que nós temos que ter como um lugar organizado para poder servir aos irmãos. Mas o mais importante da igreja são as pessoas. Então nós dissemos assim: rapaz, a gente vai chegar num lugar com uma visão maior, mas a nossa liderança, as pessoas que estão conosco, precisam ampliar a visão também. Então nós teve essa direção, eu peguei junto. E aí eu quero lembrar você algumas coisas, não vou citar aqui nomes, mas finalizando hoje, me sinto no colo do meu pai. Foi um momento em que senti o amor dele, me aconchegando nos seus braços. Como é maravilhoso acordar e sentir tão amada, que possamos viver em amor e tal, e por aí vai. Aí outro bota assim: nós temos armas espirituais para nos posicionar em nosso bom combate da fé. E aí vai falando. Não tem como ficar morto. Não. Aquela morbidão acaba. Aí tem pessoas que disseram assim: ah, pastor, eu gosto muito de receber, mas não gosto de colocar. Eu disse: não, você tem que destravar isso. Você vai ter que ser destravado. Você é um rio, você tem que receber e tem que entregar. Porque nós temos que crescer em Deus, vai se entregar às pessoas. E até nisso a gente está tratando. Sabe, são micro lugares que Deus ele olha e diz assim: trata isso, trata aquilo. Mas primeiro você precisa querer ser tratado. E na saúde, pessoas que têm sido curadas, pessoas que tinham dores terríveis, têm sido curadas. Deus tem feito grandes coisas mesmo, né? De hoje se acordar diferente, de colocar, se posicionar e verdadeiramente usufruir do que o Senhor tem pra gente, que é saúde divina, amém? Não tem como você ser a mesma pessoa, não tem como você ser a mesma mãe, a mesma esposa, o mesmo pai, não tem como você ser o mesmo filho, não há como continuar quando você coloca o seu coração, você é melhorado em todas as áreas. Eu tenho pessoas que dizem:
que até nos estudos estão bem melhor. E isso é maravilhoso, depois justamente da palavra, depois do Senhor, a mente, né, tá conseguindo assimilar. Então, assim, não tem como a gente crescer espiritualmente de verdade sem as disciplinas espirituais, não há. E, querido, sabe, o que nós temos percebido, eu queria finalizar com isso, eu queria fazer uma consideração final, que é assim, nós somos uma geração, Ivna, Igor, você que está nos acompanhando, nós somos uma geração que eu tenho essa sensação que nós somos largos e rasos. Nós somos largos, mas nós não somos profundos. Como assim, pastor? Nós temos muita informação, sabe? Nós somos a geração que tem mais informação em toda a história da humanidade. Nem os gregos, nem os romanos tinham tanta informação assim. Para você ter tanta informação desse jeito, você tem que ir na biblioteca de Alexandria, coisa desse tipo. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos hoje todas as informações que nós quisermos, estar acessível. Se você quiser entrar na Biblioteca do Vaticano, você entra. Se você quiser acessar o que você quiser, o Capitólio dos Estados Unidos, você acessa os livros que estão lá. Meu amigo, isso é extraordinário. Agora, nós temos muita informação, mas pouca profundidade. Disciplinas espirituais, jejum, sobretudo, meditação, leitura da palavra, oração, adoração, submissão e vida e simplicidade. Isso vai fazer com que você tenha profundidade. Estava falando com a Mama Edna agora domingo, e ela falou uma coisa importante. Ela disse: Lito, nós não podemos ser uma geração como que eco, nós temos que ser voz. É daí que surge a inspiração. Nós temos uma geração que não é inspirada, nós somos condicionados. Alguns tocam lá e a gente acompanha. Sabe, irmãos, nós precisamos ter profundidade. E onde é que vem revelação? Espírito de revelação, com envolvimento. Não tem como você se envolver com Deus nessa profundidade e não ser inspirado nos negócios, casamento, vida espiritual. E você vai ser mais forte. Sabe quantos crentes, queridos, cristalzinhos, não pode topar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque uns cristalzinhos cheios de trauma, de preconceito, de conceitos errados. Deixa eu dizer algo para você, chegou a hora de profundidade, e isso só vem com disciplina espiritual. E aí, lançar o desafio 21%, não é isso? 21% online, vamos orar por isso. Considerações finais. Então, é para lançar? Não, consideração final, mulher, a gente vai orar ainda por isso. Se o Senhor falou ao seu coração, não retroaja. Não há um outro caminho. Esse é o caminho. Nós estamos em um tempo, querido, que naturalmente falando, né, tudo tá, a Bíblia está aí, está clara. Existem coisas que vão apertar. Então você precisa de sabedoria para condicionar seus filhos no caminho do Senhor, você mãe e você pai. Você precisa de sabedoria para condicionar o seu casamento. Você precisa de sabedoria para condicionar as suas emoções. Você precisa de domínio próprio para condicionar a sua alimentação, o seu físico. Então, o que eu digo a você, o que eu estou experimentando, aplica isso na sua vida. Não deixe que essa live seja mais uma live de informação. Verdadeiramente, pega isso para si. São princípios basilares na palavra de Deus que nós encontramos em meio a tudo isso que falamos aqui, que vai lhe condicionar um caminho de plenitude. Deixa eu te falar uma coisa. Com a prática disso, você vai entender o amor do Senhor. E quando a gente entende o amor do Senhor e pratica o amor do Senhor, cura, não apenas, mas saúde divina é estabelecida no nosso corpo. Muitos irmãos estão morrendo cedo. Muitos irmãos não estão tendo a vida plena de Deus. Sim. Porque não têm vivido justamente os princípios basilares do Senhor. Então, em nome de Jesus, pega isso para você. Tá certo? E vai ser uma bênção. Como foi que Adão e Eva perderam o melhor? Comendo o que não deveria. Eu acho que... Falta 30 segundos? Não. Eu acho que do mesmo jeito que Adão e Eva receberam o comando de não comer daquela árvore, do mesmo jeito que quando a gente entra no Nunes aqui, no G Barbosa, Deus também está dizendo: não come isso não. Não é tempo de comer isso não. Eu acho que eu vou comer isso agora não. Querido, a Bíblia diz que o amor, ele é domínio próprio. Então, se você não tem domínio próprio, você não tem amor. Então, a sua fé não opera pelo amor. Sabe, eu sei que tem pessoas, isso não tem nenhum preconceito. Sabe, sedentarismo, obesidade, não foi feito por Deus. Nós temos que nos condicionar, nós temos que crescer nisso daí. Porque isso daí também nós precisamos abrir nossos olhos, que nossa vida espiritual, nosso ministério aqui na terra só vai até quando esse corpinho aguentar.
Então Deus não quer líderes espirituais morrendo no meio do caminho. Deus quer a gente pleno, com saúde, sabe? Então eu vou fazer aqui algo com você. Eu acredito que Deus deu uma boa deixa. Nós vamos tratar nas próximas lives jejum, sobretudo, meditação, leitura da palavra, oração, adoração, submissão e vida de simplicidade. Então nós vamos tratar cada um desses e depois dessas lives aqui, nós entramos com 21%. Então nós vamos orar, eu vou ver como é que a gente faz com Dani, como é que a gente pode transformar isso em web. E eu acredito que vai abençoar muito vocês. Então vem conosco, como todo mundo está junto, que eu creio que vai ser uma grande bênção. Tá certo? Então como é que isso daqui, como a vida espiritual desse jeito afeta nas minhas emoções? É isso que nós vamos tratar nas próximas lives. Amor, muito obrigado por ter vindo, nos ajudado aqui. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, a live está salva. Eu tenho que pedir para todo mundo se puder. Tchau, tchau.